Você falou que são mais de 5 milhões de casos oficiais. Eu ia perguntar, o que é que faz um caso entrar como oficial? É um registro, é foto, é vídeo? O que que faz considerarem oficial? Era a minha dúvida. Aí são esses órgãos oficiais, militares, né, de inteligência ou de pesquisa que existem nesses países foram catalogando. Agora, é lógico... Tem um critério para virar oficial ou não? Então, só que assim, dos 5 milhões, nem todos os 5 milhões são verídicos. Ou são OVNIs extraterrestres. Tem muita coisa, a grande maioria, eles até falam assim que um percentual de 3% apenas dessa massa toda crítica se trata de algo que é inexplicado. O resto pode ser explicado por um drone espião, algum armamento tecnológico desconhecido daquela nação que viu aquele negócio. Pode ser um fenômeno astronômico, meteorológico, que as pessoas não estão acostumadas. Um balão meteorológico, um balão junino, alguma coisa, né? O satélite Starlink, por exemplo, do Elon Musk, né, que tem confundido milhões de pessoas aí, né? E aí que a às vezes pessoa registra, né? Vê aquele trenzinho, aí o pessoal filma, tá tendo invasão, e manda pro Edson. Aí o Edson vai ver, é o satélite Starlink. É o Starlink. Né? Então, 3% apenas dos casos pesquisados oficialmente não tem uma explicação convencional. Não dá para explicar. Então pode estar relacionado. Mas eu fico pensando, dentro desse bojo, né, de 5 milhões, se a gente tiver um caso que seja real e seja extraterrestre, pronto, vida extraterrestre existe. Então, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que existe. Né? Tem pessoas ainda que não acreditam. Eu não acredito. Isso aí é fantasia. Mas como é que você vai explicar que, por exemplo, os primitivos no passado faziam pinturas em caverna e lembra disco voador, lembra ser com capacete, com antena, né? Você pega alguns registros antigos, antes da era moderna dos discos voadores, que a era moderna foi a partir do dia 24 de junho de 1947, depois que um piloto norte-americano chamado Kenneth Arnold viu 9 objetos em forma de meia-lua, passando no Monte Cascade, lá em Washington. E a partir daí, então, você tem a Era Moderna. Mas antes dessa época, você tem jornais reportando isso, você tem livros de escritores antigos de 1700, 1800, falando de fenômenos celestes, né, que apareceram nos ares aí. Você tem livros religiosos falando claramente sobre o fenômeno ou sobre a existência de alguma coisa que eles atribuíam a um fenômeno espiritual ou de deuses. Por exemplo... Os deuses astronautas, né? Ou aparições religiosas mesmo, Sim. podem ser atribuídas a aparições ufológicas, né? Que nem, por exemplo, não querendo dizer nada, mas é uma dúvida mesmo. Fátima. As crianças que viram Fátima, poderia ter sido outro tipo de aparição? Olha, Fátima, existem 2 pesquisadores portugueses que tiveram no passado acesso aos depoimentos dos pastorzinhos, dos 3 pastorzinhos que viram aquela aparição em Fátima em 1917. E esses pastorzinhos descreveram para os clérigos lá no Vaticano o que tinham visto. Eles fizeram lá o relatório. Além desses pastorzinhos, teve outras testemunhas que viram antes, que viram durante e depois, e tudo isso foi guardado, mas a igreja pegou o depoimento deles, distorceu, criou lá uma santa, e o local virou uma peregrinação, lugar de peregrinação mariana, né? Porque teve essa aparição dita Maria, uma mulherzinha e tal. Só que a Nossa Senhora de Fátima, como nós conhecemos, aquelas imagens, não tem nada a ver com o que eles viram de fato. O que eles viram? Uma mulher pequenininha, usando um capacete, com um manto quadriculado. Na mão ela tinha uma bola luminosa, que depois acabou virando o coração de Jesus e o terço. Então, veja que não tem nada a ver com Nossa Senhora ou uma aparição mariana. E esses 2 pesquisadores, né, o Joaquim Fernandes e a Fina da Armada,
como eles estavam na faculdade, né, tinham um nível superior, eles puderam requerer do Vaticano o acesso a esse material. Quando eles pegaram, eles quase caíram para trás. Aí eles foram obrigados a escrever um livro, resolveram lá, vamos escrever um livro contando a história verdadeira. E aí o livro dele chama Intervenção Extraterrestre em Fátima. Porque eles têm subsídios e informações do próprio Vaticano, comprovando que o Vaticano mentiu, omitiu, distorceu. Só que por que ocorrem os milagres lá? Porque é uma questão de fé, independente da origem daquele fenômeno, que hoje nós sabemos que não é uma aparição mariana. Ó, e falando de Papa, por exemplo, um dos papas que teve acesso e contato com um ser extraterrestre foi o João XXIII. Em 1961, no Castel Gandolfo, ele estava andando lá com o assessor dele, e quem contou essa história foi inclusive o assistente do Papa. Ele falou que viu, né, um objeto descer, pousar no quintal dessa casa de campo do Papa, né? E de repente desceu um ser alto, com uma orelha avantajada, ó, tinha orelhas alongadas, e a sua santidade e eu nos ajoelhamos, não sabíamos o que estava vendo, mas soubemos que não era deste mundo, porque devia ser um acontecimento celestial. Isso o assistente contando. E ele disse que o Papa depois foi para lá, ficou conversando uns 15 a 20 minutos com aquele ser da nave que pousou, e depois ele voltou. E aí o Papa falou assim pro assistente, falou, os filhos de Deus estão em todas as partes. Algumas vezes temos dificuldade em reconhecer aos nossos próprios irmãos. Né? Ele falou isso e aí pegou o cara e falou, vamos embora, tal. A nave já tinha decolado, já tinha ido embora. Então isso ficou nos anais do Vaticano, mas tem muita coisa lá que não vem à tona. Lembra que eu tinha falado também de livros que são antigos e que retratam o assunto ufológico? Isso aqui são duas gravuras antigas de livros. Um deles foi extraída do livro Micromegas, de 1752, do escritor Voltaire. Né? Então você olha, é um disco voador. E o outro ali foi no castelo de Windsor, na Inglaterra, onde a gente tem alguns fenômenos luminosos que foram observados também em 1783, né, no dia 18 de agosto de 1783. Então, é o mesmo fenômeno que já acontecia no passado e que era interpretado de uma forma espiritual, anormal, assim, sobrenatural. Geralmente era dessa forma que eles retratavam esse tipo de fenômeno. Mas